Paz do Senhor para os amados irmãos. Então vamos dar início à continuidade das aulas do trimestre. Estamos falando no trimestre sobre a igreja eleita, baseada no livro de Efésios. O texto em que nós vamos nos pautar está localizado em Efésios 1, mais precisamente entre os versículos 15 ao 23. Lembrando que nós estamos falando no trimestre sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue, como nós vimos aqui na capa, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós estamos vendo que o livro de Efésios ele nos traz conhecimentos efetivos do quem nós somos em Cristo agora, depois de sermos atingidos pelo seu amor. Amém? Hoje estamos na lição 4, pretendo ser não tão rápido, mas pretendo ser objetivo. Amém? Uma lição bastante gloriosa que nós teremos hoje. Lembrando que nós estamos em situação de quarentena, em razão da pandemia que assola o mundo e também o Brasil, e por isso estamos realizando esta aula através de vídeo. Amém? Vamos já à nossa leitura bíblica em classe, está em Efésios 1, versículos 15 ao 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Vamos ler já a introdução para já iniciarmos. A introdução que está na revista. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ações de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessas sentenças, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Amém? Então, nós ainda estamos no capítulo 1, que nós estávamos na lição 3. No capítulo 1, nós falamos sobre a doxologia, que era o hino de exaltação a Deus, que Paulo formulou a partir da sua compreensão das heranças em Cristo que nós herdamos. Então, a partir dessa compreensão de que nós fomos eleitos e predestinados, então Paulo ele formulou esse hino de adoração que é a doxologia. Então, a primeira parte que nós vimos do capítulo 1 foi um profundo hino de louvor e adoração, em razão das bênçãos que nós recebemos, bênçãos redentoras, bênçãos provenientes da nossa salvação em Cristo. E agora, dos versículos 15 ao 23, nós temos uma oração de intercessão. Então, Paulo ele inicia com uma oração de intercessão, com o objetivo de abrir os olhos espirituais dos seus ouvintes e principalmente dos crentes de Efésios,
que através da experiência, então a experiência em Cristo, ela é algo preponderante para nosso entendimento claro do que representa Cristo para as nossas vidas. Então não é um conhecimento meramente intelectual, meramente contemplativo, mas é um conhecimento experiencial, é um conhecimento que se aplica efetivamente na nossa vida terrena e real. É um conhecimento real, proveniente da experiência, e por isso Paulo ele quer que os crentes eles possam ter esse entendimento que as bênçãos espirituais elas são reais e elas irão nos atingir. Dessa forma, o que Paulo ele realiza aí? Uma junção, uma união. Uma união do quê? Uma união do louvor, que foi a doxologia, com a oração, ou seja, a união da adoração com a intercessão. Então, são dois componentes necessários para o nosso conhecimento verdadeiro de Deus. Unir tanto a adoração, ou seja, amar a Deus, e esse amor, ele não se dirigir somente a Deus, mas um amor interessado na nossa vida efetiva e real em função dos nossos irmãos e em função do mundo. É um amor interessado no mundo. É um amor que traz experiências concretas de transformação para o nosso mundo real. Então, ao terminar a doxologia, que nós vimos aí na perícope, dos versículos 3 ao 14, lembrando que perícope é esse trecho que nós mesmos percebemos, um trecho bíblico que tem início, desenvolvimento e fim. Então, através da interpretação bíblica, nós captamos trechos bíblicos, onde esses trechos nós vemos essa cronologia e esse desenvolvimento lógico no próprio texto. A doxologia é um desenvolvimento lógico a partir de um hino de adoração. E Deus, na doxologia, ele é profundamente louvado pelas bênçãos espirituais que ele nos presenteou. E a partir disso, a partir desse louvor a Deus que Paulo ele formula, ele dá início a uma sentença que nós podemos dividi-la, como nós vimos aí na introdução, em ação de graças, versículos 15 e 16, oração intercessória, versículos 17 ao 19, e confissão de louvor e adoração, dos versículos 20 ao 23. Então, a doxologia ela foi escrita de uma forma mais contemplativa, adorativa, e agora nós temos uma escrita mais pessoal, mais objetiva, mais direcionada, que são esses versículos do 15 ao 23. Então, aqui Paulo nós vemos ele agradecer a Deus pela fé e o amor que ele encontra nos seus leitores e começa a orar por eles, a fim de que eles possam ser iluminados e continuar nessa vida adorativa que eles iniciaram naquele momento. Então é uma preocupação do apóstolo Paulo que eles compreendessem, a partir dessa conversão, a dimensão da herança. O que é uma herança? Herança é algo que nós herdamos, é algo que de forma visível e real nós estamos sujeitos a herdar. Então é algo que é efetivo e objetivo. E Paulo ele quer que os cristãos eles compreendam isso, que não é uma abstração, que não é uma teoria filosófica, que não é uma contemplação, mas é algo real e transformador que acontece na vida daqueles que se voltam a Cristo. Ou seja, existe uma grandeza no poder de Deus e esse
poder de Deus, ele pode ser real e presente na vida daquele que se volta a Cristo. Amém? Então, após registrar a sua alegria e gratidão por essa transformação espiritual que ele verifica de uma forma inicial naqueles crentes, ele também se preocupa com o amadurecimento espiritual. E por isso ele começa a escrever sobre experiências efetivas e percepção da realidade do poder de Cristo. Então essa percepção ela é muito necessária na vida daqueles que se voltam a Cristo. O poder de Cristo ele não está além. O poder de Cristo ele não está distante. O poder de Cristo ele não está abstrato. O poder de Cristo ele não é um conceito, mas ele é algo real, é algo verdadeiro. Então, no versículo, vamos já para o versículo 15, Paulo ele chama a atenção para as expressões fé em Jesus e amor para com os santos. Vamos ler aqui o versículo. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, o que nós temos aqui? A fé em Jesus e o amor para com os santos. Essas expressões formam um paralelo com Colossenses 1:4. Lembramos que o livro de Efésios ele é exatamente posterior à escritura do livro de Colossenses. Então, muitas coisas que estão escritas no livro de Colossenses parece que são repetidas no livro de Efésios, estão em similaridade, amém? E o que Paulo ele diz aqui, que todo cristão tem fé e ama, ou seja, todo cristão ele crê quando ama. A fé está ligada ao amor, a crença está ligada ao amor. Fé é esse olhar em Cristo, essa abertura dos nossos olhos espirituais que não tínhamos antes para Cristo. E tanto a fé quanto o amor são elementos básicos, são as virtudes teologais que se somam com a esperança. São virtudes básicas e essenciais no cristão. Então é impossível nós separarmos a fé, a esperança e o amor, porque eles estão, todos esses elementos, que são atributos, que são virtudes manifestadas da natureza de Deus diretamente a nós, indica que não dá para nós fazermos essas separações entre essas virtudes, porque são virtudes que nos levam a nos comprometer com Cristo e também com o mundo perdido. A fé nos abre o olhar a Cristo, a esperança ela nos faz a manter esse olhar em Cristo, a permanecer esse olhar em Cristo, mesmo diante das adversidades, e o amor ele nos leva a nos comprometer não apenas com Cristo, mas também com o mundo perdido. Então, vejam aí que são virtudes intrínsecas e interligadas e que nos trazem a vida efetiva de Cristo, a nossa realidade. Amém? Paulo, então, logo após de dar essa nota de gratidão pela fé e pelo amor, ele começa a interceder pelo Pai, aqueles crentes. Para quê? Para que essa intercessão? Para que seja concedido a esses crentes o espírito de sabedoria e de revelação, mais precisamente aí em Efésios 1:17. Espírito de sabedoria e de revelação aqui nós devemos entender como dom do Espírito Santo.
Ou seja, a partir do momento que nós temos o relacionamento com o Espírito Santo, que ele passa a habitar em nós, ele nos torna alguém sábio para compreender o plano divino revelado, para que nós saiamos dessa esfera terrena, dessa esfera limitada de entendimento, que nós possamos entender e olhar agora com profundidade e compreensão para o reino de Deus. Então, Paulo, ele era consciente dessa questão, de que é impossível alguém perceber a glória de Deus e apreender essa glória para si, se não forem ensinadas por Deus. Então, daí a importância da escola bíblica dominical, a importância dos cultos de ensinamento. É impossível nós compreendermos a profundidade de Cristo e aplicar essa profundidade de transformação de Cristo em nossas vidas se nós não formos ensinados por Deus, ou seja, se nós não tivermos essa sabedoria de Deus para entender isso. Aí no versículo 18 vai dizer: desse modo, a compreensão da esperança da sua vocação, as riquezas da glória da sua herança e a grandeza do poder de Deus não são possíveis de nós entendermos tudo isso, essas bênçãos espirituais, se nós estivermos distanciados do conhecimento que o Espírito Santo ele nos fornece. É pelo conselho e fortaleza do Espírito que nós vamos entender essas coisas, como está em Isaías 11, versículo 2. O espírito de sabedoria e de conhecimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Na sequência da intercessão, versículo 18, Paulo, ele prega a necessidade de nós sermos iluminados. O que é ser iluminado? É ter clareza, é enxergar, é olhar aquilo que nós não tínhamos compreensão, é passar a entender aquilo que nós não éramos atingidos. Então, ser iluminados dos olhos do nosso entendimento. Está já em vinculação com o versículo anterior, que se refere a nós termos o espírito de sabedoria e de revelação. Então, para termos esse espírito de sabedoria e de revelação, nós precisamos ser ensinados pela palavra e iluminados pelo Espírito Santo, ou seja, é uma iluminação interior, não é uma iluminação meramente mental e intelectual, é uma iluminação interior feita pelo Espírito Santo. O que isso implica? Que nós teremos olhos espirituais iluminados para vermos melhor e termos então uma clareza não somente intelectual, mas espiritual e experiencial. Paulo preocupado com a experiência, com a aplicação do poder de Deus no nosso cotidiano, a aplicação do conhecimento de Deus no nosso cotidiano. Então veja que é uma questão profunda e essencial para a nossa vida com Cristo, para o entendimento e para a valorização dessa vida com Cristo que foi concedida por Deus a nós. O vocábulo aí, entendimento, então diz que nós temos que ser iluminados no nosso entendimento. O vocábulo entendimento é a tradução grega da palavra cardia. Então, se você for pegar uma Bíblia escrita no grego, que é a original, em vez da palavra entendimento, estará escrita a palavra cardia. Cardia, vem a palavra cardíaco. Então, cardia se refere a coração.
Na linguagem bíblica, o entendimento do coração, ele é diferente. Coração, para nós, refere mais às emoções e à vontade. Mas, para a linguagem bíblica, coração emprega também a personalidade. E de uma forma profunda e plena. Então, aqui a palavra entendimento se refere à nossa personalidade em um sentido interior completo. Ou seja, nossa personalidade como centro do pensamento, como núcleo do pensamento, como julgamento, como juiz moral. E isso nos dá a entender que a chamada divina ela não é superficial, ela é transformadora. Nós não devemos ter uma vida espiritual mediana, só ir à igreja aos domingos, de buscar as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. A vida cristã não é isso. A vida cristã ela é uma renovação lá no núcleo da nossa personalidade. É uma transformação moral, para que nós possamos experimentar, como diz a passagem lá de Romanos, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, Deus, através do Espírito Santo, ele ilumina a nossa personalidade lá no núcleo, lá no interior, para que nós possamos saber qual a esperança da vocação. Então vejam aí a vinculação com a esperança. O que é a esperança? A esperança é uma expectativa e um sentimento positivo do futuro. Somos seres caídos e temos medo do futuro. Somos seres caídos e os pecados muitas vezes nos desvirtuam do foco, nos tiram do objetivo, nos tiram da centralidade em Jesus. Então, temos que ter ciência desse sentimento esperançoso, que é um sentimento decorrente da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa herança, daquilo que foi possibilitado a nós pelo simples fato de nós termos sido predestinados, ou seja, estarmos vinculados a Cristo pela sua igreja. Então, temos que ter essa iluminação no nosso entendimento. Qual é a nossa esperança dessa vocação que foi estabelecida por Cristo em nós. Para que nós possamos ser capazes de experimentar e conhecer isso de forma profunda, e esses privilégios pelos quais nós fomos vocacionados, está centrado o quê? Em nós, essa esperança. E é uma esperança que tem tanto uma dimensão passada, como uma dimensão presente, como uma dimensão futura. Então tem todo um histórico de Deus para possibilitar essa esperança em nós. Um histórico, um presente e um futuro. Ou seja, uma compreensão completa. Amém? Então, Deus chamou a igreja no passado, e por esse chamamento, por essa iniciativa de Deus, nós fomos eleitos e fazemos parte disso. E esse chamamento do passado, providenciado por Deus, abrange o nosso presente pelo nosso serviço a Deus e nossa santificação. Então não dá para sermos servos de Deus e estarmos parados, não fazermos nada. Temos que responder a esse chamamento, a esse serviço e nos santificarmos. Então a predestinação ela não nos isenta da santificação. Santificação é um sinal visível de que nós somos de Cristo, que nós somos salvos. Sem santificação é impossível ver a Deus, como diz a palavra de Deus. Então, não é pelas obras, não é pela santificação que nós somos salvos, mas também não é por
deixar a santificação, negligenciar a santificação. Se você negligencia a santificação, é um sinal de que você não foi salvo. Então, são coisas que estão ligadas intrinsecamente. Amém? E inclui também o futuro, a nossa participação gloriosa no futuro, que aí nos dá essa expectativa de nós vermos Deus face a face. Amém? Então a nossa vida ela não está centrada no aqui e agora, ela não está centrada somente nas nossas necessidades básicas. A nossa vida ela é feita pelas nossas necessidades básicas, pois somos seres humanos, mas como somos de Cristo, isso não é preponderante e essencial. O essencial é nosso olhar para o futuro glorioso que está nos reservado. Amém? Paulo insere nessa oração um pedido de que os crentes eles entendessem as riquezas da glória de sua herança, no versículo 18. A expressão herança aí, enfatizando que tudo está prometido e assegurado por Deus. Então, como eu disse no início, não é algo abstrato, algo distante, algo que não vai acontecer, mas é algo que Deus ele planejou para conceder aos seus fiéis, é algo planejado, como está no livro de Colossenses, outra similaridade com o livro de Colossenses 1:12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Veja aí, para participar, é algo que já estava feito e nós estamos, então, participando. E essa herança, então, abrange essas riquezas da glória. Estamos participando nisso, nas riquezas da glória que acompanham o plano de salvação. É o pacote que nós herdamos, que está sendo dado a nós, que nós usufruímos. Amém? Então, nós já usufruímos de bênçãos aqui no nosso cotidiano, que é o perdão. O perdão ali não é fácil de ser dado sem a intervenção do Espírito Santo. A adoção de filhos, fomos adotados por Deus como filhos adotivos, portanto amados. Temos o selo do Espírito Santo, então estamos marcados pela presença do Espírito Santo, e isso é uma efetiva evidência de que nós somos de Cristo e que essas bênçãos futuras elas vão nos atingir e serão desfrutadas no porvir. Pedro, apóstolo Pedro também, ele falou sobre a herança celestial com grande profundidade. 1 Pedro 1:4, vou ler para os irmãos. Uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus. Então, por sermos adotados como filhos, não pertencíamos, quando alguém é adotado por não pertencer à natureza. Então, passamos a pertencer à natureza amorosa de Deus por termos sido adotados. E aí nós passamos a ser herdeiros de Cristo, o selo do Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Isso eu preguei na sexta-feira, é o penhor, é a garantia. A garantia é o calção, é como se fosse uma transação comercial. É uma forma que nós entendemos que é real, que é, embora seja espiritual, é algo material também. É algo que vai acontecer, material no sentido de que vai acontecer. É o penhor, é a garantia de que Deus ele vai nos presentear de forma integral lá nas expectativas vindouras que a palavra de Deus ela nos promete. Amém? Então, já no tempo presente nós desfrutamos de tudo isso e tomaremos posse daquilo que será nos mostrado de forma integral
desde a fundação do mundo lá no futuro que está nos reservado por Cristo. Por isso nós não devemos desejar somente as bênçãos deste mundo, porque se nós desejarmos só as bênçãos deste mundo, nós seremos os mais miseráveis dos pecadores. As nossas bênçãos, elas estão atreladas a essa expectativa gloriosa do futuro, que não está pautada no nosso cotidiano material. Amém? E Paulo também intercede para que nós possamos entender a sobreexcelente, vejam aí a palavra, sobreexcelente, é uma palavra enfática, é uma palavra aí intermitente, de grande intensidade, para que possamos entender a grandeza do poder de Deus. Então, Paulo aqui, ele mostra que ele é bastante grato e interessado para entender essa grandeza e essa expectativa de ele entender, muitas vezes, vai muito além das suas próprias palavras. Ele tem que usar até expressões gramaticais que, para ele, às vezes até é impossível de mensurar tanta grandiosidade que Deus representa em nossas vidas, que a própria natureza de Deus ela representa para a vida de um mortal. Então o apóstolo Paulo ele usa de um pleonasmo, que é uma linguagem, um artifício linguístico e gramatical. É uma redundância de termos ou um excesso de palavras. Então, sobreexcelente nos dá uma imagem de algo excessivo, de algo intenso, de algo vigoroso, de algo imensurável, que é o poder de Deus. A palavra sobreexcelente é isso, é a supremacia do poder de Deus e a extraordinariedade do poder de Deus. Então, Paulo está refletindo aí o seu desejo de manifestar através de palavras a inexprimível grandeza do poder de Deus. Então, é a magnitude do poder de Deus, é o dínamos do poder de Deus, é a potência do poder de Deus, é algo fora de medida. E esse poder sobreexcelente, que é o maior de todos os poderes, é capaz de realizar essa transformação e salvação na vida do homem. Então, é o poder de Deus que pode operar e concretizar as bênçãos inclusas nessa esperança de vocação prometida a nós. Amém? E segundo, a operação da força do seu poder. Força aí no sentido de eficácia e atividade. Então, é um poder que está presente em atividade e que é eficaz, que vence as resistências. Então, nós não precisamos ficar inertes aos problemas que nós temos que enfrentar na nossa vida. O poder de Deus, ele é intenso, ele é eficaz, ele está em atividade. E ele vence as resistências, tanto carnais, as resistências que estão no nosso próprio ser, como as resistências exteriores dos problemas que nós temos que enfrentar no cotidiano. Então, é a supremacia do poder de Deus. Ele dirige essa supremacia àqueles crentes que antes estavam envolvidos em artes mágicas. Então, talvez aqueles crentes pudessem ainda sentir temor pela vida anterior que eles viviam relacionados a artes mágicas. Então, existia essa probabilidade de desmorecerem em suas vidas espirituais em função disso. Mas o nome de Cristo está muito acima de tudo isso, de todos os outros poderes. É isso que Paulo ele deseja nos ensinar.
Amém? Então, após essa descrição intensa, que Paulo ele quer mensurar a intensidade desse poder de Deus em atividade em nossas vidas, ele traz 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então, ele vincula esse poder a uma cristologia, a Cristo. Quais são? A ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo à direita de Deus e a sua elevação acima de todo domínio. Então, todo esse poder ele está exemplificado em Cristo, que realizou essa evidência desse poder de Deus em razão dessa realidade espiritual efetivada por Cristo. A ressurreição dele, a ascensão à direita de Deus Pai, que significa que Deus está à direita de Deus como um senhorio soberano e universal, e também em razão de Cristo ter sido exaltado acima de todo principado e poder e potestade. Então, Cristo está acima de todo o poder que se nomeia, nos dizendo que tudo isso aí nos traz, dessa cristologia poderosa e suprema, de que o poder de Deus, ele não está adormecido, ele foi efetivado em Cristo, e nós, como igreja, nós temos esse poder à nossa disposição. Quer dizer que nenhum poder ele pode prevalecer sobre a igreja, como a própria palavra ela nos diz em Mateus 16, 18. Então nós não precisamos temer as forças do mal, nós não precisamos temer o que nos assola, nós não precisamos temer a pandemia. Não estou prometendo aqui cura da pandemia, não estou prometendo aqui imunidade à pandemia. O que eu estou prometendo é que Cristo ele está conosco e que não é o nosso corpo importante. Claro que o nosso corpo é importante, mas o que esse capítulo ele nos traz aqui, que a nossa vida espiritual ela é mais importante do que a nossa vida terrena. A morte ela continua sendo uma inimiga, mas o morrer para o crente é lucro. Significa que se é lucro é que nós receberemos mais de Cristo quando nós morrermos. Que estar com Cristo é muito melhor do que nós permanecermos com o corpo presente. De que, embora nós devamos ficar aqui, vivendo nesta vida, e devemos usufruir do que a vida aqui presente ela nos dá, embora haja necessidade de nós vivermos aqui neste mundo, o viver neste mundo ele é estipulado por Deus, até quando for necessário. Porque é a morte que nos trará repouso de nossas labutas e entrada na glória, como está em 2 Coríntios 4, 17, 2 Pedro 1, 10 e 11, Apocalipse 14, 13. Então vamos então valorizar a nossa vida vindoura, a glória eterna, os benefícios espirituais que nós estamos vendo de uma forma parcial, mas que se concretizará na nossa glorificação. Amém? Vou ler aqui a conclusão. Hoje foi 40 minutos. Amém? Dei uma corrida aí. Espero que os irmãos tenham gostado. Então vou ler a conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Transformação na nossa vida presente e glorificação quando
nós sairmos deste mundo, ou na nossa morte, ou na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. Amém? Então, a vida cristã, ela tem todo esse entorno que nós possamos compreender. Amém? À noite teremos o nosso culto às 18 horas. Eu estarei pregando, o pastor irá iniciar. Amém? Então estejam aí dinâmicos, estejam aí nos prestigiando, estejam aí vivos, porque Deus, Ele é que traz felicidade santa ao nosso viver. Amém? Bênção apostólica, irmãos, que a graça de Deus e o favor imerecido das bênçãos promovidas por Cristo em nossa vida estejam com todos, e a ministração e consolação do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam amém.